Boa noite, pessoal. Bom, a gente vai mudar, né, um pouco o escopo da nossa aula de computação gráfica para eu mostrar para vocês um pouco da ferramenta Unity, certo? Existe um motivo por eu estar mostrando essa ferramenta para vocês, além, né, da nossa disciplina ser de computação gráfica, e eu vou explicar o porquê. Bom, se vocês forem pesquisar ferramentas de computação gráfica, né, na internet, livros, etc. Vocês vão ver que a ferramenta Unity, assim como a linguagem Java, assim como a linguagem Python, né, assim como outras linguagens bem famosas, como vocês estão mais acostumados com a programação, né, o Unity para a computação gráfica ele é um dos mais famosos ferramentas, né, de construção de ferramentas gráficas, né? Ferramentas, no caso, aplicações gráficas, jogos, filmes, animações, projetos de arquitetura, design 3D e etc. Tudo bem? Bom, para nossa felicidade, né, o Unity ele é uma ferramenta gratuita, certo? Ele tem uma disponibilidade gratuita para ser baixado. Claro que você vai ter que seguir determinadas regras aí, né? E ele tem uma, digamos assim, um aprendizado relativamente bem fácil em relação a outras ferramentas de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Outras ferramentas de desenvolvimento de jogos, eu posso citar, por exemplo, uma outra que é gratuita é o Unreal Engine, certo? O Unreal, ele é uma ferramenta também para construção de jogos, para construção de ambientes 3D, etc, né, animações e tal. Só que eu particularmente acho que ele tem uma curva de aprendizado bem mais complexa em relação ao Unity. Claro que cada uma tem suas vantagens e cabe a vocês, dependendo do gosto de vocês, né, estudar essas vantagens e desvantagens de cada um. Tudo bem? Bom, esse daqui é o site do Unity, né, unity.com. Aqui você vai ter um monte de informações sobre a ferramenta, algumas novidades, né? Essa ferramenta ela é muito difundida dentro da comunidade desenvolvedora de é, coisas relacionadas à computação gráfica, né? E, enfim, você pode fazer o download. Se você botar, né, no próprio download Unity, você vai achar aqui, clicar nesse link, você vai para essa tela. Você vai clicar aqui no botão escolher o Unity e fazer download, você vai para essa outra tela bem aqui, né? Essa outra tela vai aparecer, primeiramente, os preços, né, do Unity para quem desenvolve profissionalmente em empresas e tal. Mas você vai vir aqui, individual, né, no caso é só você, e você vai poder baixar a licença personal, tudo bem? A licença Student, você vai ter que, no caso, ser ligado a uma instituição, você vai ter que enviar o documento para lá, comprovando que você é um estudante e que você está querendo baixar o Unity para fins de estudo, etc. Eu recomendo baixar só o personal, porque para nossa disciplina a gente vai utilizar as funções mais básicas, né, que vem no personal. Então, acho que não tem necessidade de você baixar o Student para ter os recursos de profissional também no seu Unity de graça, né? Mas depois você pode fazer isso se for o caso. A única restrição da versão personal é o seu jogo ele não pode ter um lucro de US$ 100.000 nos últimos 12 meses. Então, se você desenvolve alguma coisa no Unity gratuito e essa coisa que você desenvolveu ela não tem um lucro de mais de US$ 100.000 nos últimos 12 meses, você não precisa, né, pagar o Unity, né? Aí, tudo bem? Então, baixe a versão personal e a instalação é bem simples. Você vai clicando Next, Next, Next e vai estar instalado no seu computador. Tudo bem? Outra coisa que eu quero já adiantar para vocês é que a gente não vai estudar o Unity, né? A gente não vai ver coisas avançadas em Unity. O que eu estou querendo fazer com vocês é apresentar a ferramenta e despertar o interesse para vocês correrem atrás, né, de algumas coisas que possam interessar a vocês. O Unity ele pode ser usado para desenvolvimento de jogos, ele pode ser usado para desenvolvimento de modelos 3D, né? Ele pode ser utilizado também para desenvolvimentos de interfaces, né? 3D, 2D, enfim. Pode ser utilizado também para animação, criação de filmes, né? Criação de aplicativos para realidade aumentada,
ou realidade virtual, né? Utilizando aqueles óculos lá que geralmente a gente já viu na TV. Ele pode ser utilizado também para criar arte, né, 3D. Ele trabalha muito fácil com a questão da importação e exportação, né, de arte 3D. Enfim, então, nesse site bem aqui, olha, learn.unity.com, você pode achar vários tutoriais, né, de Unity. É, Desde a criação de jogos do zero para quem não sabe absolutamente nada sobre isso, até a criação de jogos mais avançados, utilizando física, né, construindo menus, construindo animações gráficas em 2D, 3D, enfim, né? Tem bastante coisa aí para você assistir e aprender, tudo bem? Ah, Só que, como vocês podem perceber, né, é tudo em inglês, né, pessoal? Mas assim, como já é muito dito por vários professores, né, desde o início do curso de vocês, a computação no mundo, né, ele é regido pela língua inglesa, tudo bem? Então vocês têm que ter pelo menos um conhecimento básico, né, de inglês, só de leitura, não precisa ser nem de escrita, nem de fala. Isso seria muito bom, claro. Mas se você tiver um conhecimento básico de leitura, é bem simples de você vai ver que vai abrir um leque, né, um leque de conhecimento maior que você vai poder utilizar aí na internet em relação às pessoas que só sabem português. Tudo bem? Mas mesmo assim, para quem insiste ainda em ficar apenas na língua portuguesa, e você pode desembolsar uma certa quantia, né? Você pode entrar na Udemy e procurar cursos de Unity, tudo bem? Se eu escrever aqui, ó, Udemy, Unity, você vai ver que existe vários cursos de Unity aí, né? Construídos por brasileiros, né? Que no caso, para construir, a maioria é jogos, para construir jogos, né, do zero. Para quem não sabe programação, né? Assim, para quem é iniciante total, existem vários cursos aí de Unity, de uma quantia que gera em torno de R$ 22 a R$ 30, etc. Né? Então, por uma quantia bem relativamente baixa, você pode baixar um curso gratuito, não, né? Mas praticamente gratuito, né? Pelo preço aí que está apresentado, onde você vai ter um conhecimento bastante amplo, né? Da ferramenta Unity. Tudo bem? Bom, então, essa foi a apresentação do Unity. Você vai instalar ali normalmente. Você vai, quando instalar, você vai abrir essa tela bem aqui, né? Vai aparecer essa tela bem aqui. Não vai ter nada em projetos, né? Você vai clicar em New, que é novo, e você vai criar um novo projeto, certo? Você vai colocar um nome no seu projeto, vai ter a localização da onde vai ser criado aquele projeto. Isso é bastante importante, né? Assim como vocês criam projetos no NetBeans, em outras linguagens. Aqui é bastante importante vocês saberem onde vai estar salvo o projeto de vocês. Bom, vai ter uns templates iniciais que vocês podem escolher para criar o projeto de vocês. Eu geralmente recomendo vocês escolherem 3D, né, e criar, tudo bem? Criando o projeto de vocês, ele vai aparecer ou vai abrir direto, né? E quando vocês abrirem, ele finalmente vai abrir na tela, né, do Unity aí. Tudo bem? Bom, na tela do Unity, é um pouquinho parecido, né, com o NetBeans. Eu falo em questão de padronização. No meio vai ter o local principal de trabalho, né? Na sua esquerda, bem aqui nessa janela, vai ter os locais aonde vai ter os objetos que estão na sua tela. Então, por exemplo, ele já cria para você, quando você cria um projeto vazio, ele já cria uma luz, né, uma luz ambiente aqui. Essa luz aqui você pode clicar com o mouse, vai aparecer algumas propriedades na sua direita, né, ó, várias propriedades em relação àquele objeto. E na sua esquerda você vai ver que vai estar selecionado, ó, Directional Light, é luz direcional, tudo bem? Essa luz aqui é justamente para iluminar o cenário quando você adicionar algum objeto aí. Fora isso, vai ter a câmera. Você pode clicar aí com o mouse normalmente. A câmera, gente, ela é, no caso, como se fosse a sua visão quando você rodar o jogo, né? Quando você rodar aquele cenário 3D.
Então, você clicando na câmera vai abrir uma telazinha bem aqui no canto, né, que justamente vai ser a visualização de quando, por exemplo, você rodar esse aplicativo, você vai ver justamente a visão da câmera. Se eu apertar play aqui em cima, ó, você vai ver que essa é a visão da câmera. Esse daqui vai ser, no caso, o aplicativo, né, rodando aí para você, tudo bem? Para parar a execução, você aperta play de novo, que ele para e volta para a tela inicial de edição, certo? Então, na minha cena, né, a gente chama essa tela aqui de cena. Ó, vocês podem ver que até o nome aqui em inglês aqui está cena exemplo, né? Sample scene, tudo bem? E tem uma câmera e tem uma luz, certo? Como vocês podem ter visto, né, dependendo do objeto que você seleciona, na direita tem várias propriedades sobre aquele objeto, tudo bem? Essas propriedades elas podem ser modificadas de acordo com aquele objeto e de acordo com o que está dentro das propriedades daquele objeto. Por exemplo, a luz ela vai ter várias propriedades aqui, né? Qual é a cor da luz que vai ser incidida, né? Se é direcional, se é spot, se é ponto, entendeu? O modo, enfim. Isso daqui é tudo em relação à renderização daquela luz, certo? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Tudo bem? O que vocês podem notar é que a maioria dos objetos que vocês vão criar, eles vão ter bem aqui, olha, uma área chamada Transform. Esse Transform que a gente vai utilizar bastante. O que seria esse Transform, gente? Esse Transform seria referente à nossa disciplina, a continuação dela, né? Agora a gente vai entrar na parte de transformações gráficas, né, que fazem parte de primitivas também. O que são essas transformações gráficas? Gente, nada mais é do que fazer uma modificação em cima de um objeto gráfico. Você vai poder mudar ele de posição, você vai poder rotacionar ele, você vai poder escalar aquele objeto, certo? Dentro do eixo das coordenadas cartesianas, como a gente aprendeu na escola, né? Aquele eixo x, y, né? E como a gente tem o plano 3D, a gente tem o eixo z também, tudo bem? E nesses eixos aqui, quando você seleciona um objeto, você vai ver que aparece, né, ó, os eixozinhos para onde aquele objeto pode ir, né? Se eu segurar no eixo verde bem aqui da câmera, olha, eu posso arrastar ele para cima e para baixo, né? Assim como se eu selecionar o eixo o vermelho, que é o X, né? Você pode movimentar ele, né, na minha relação, né, para o fundo ou mais próximo de mim. E o eixo Z para a direita ou para a esquerda, né? Depende da posição aí. O que eu recomendo vocês ficarem acostumados é com a movimentação do mouse aqui nessa tela. Por exemplo, você quer mudar, né, alguma coisa nessa tela, você quer modificar ela. Se você selecionar o botão do meio do mouse, é o botão da rodinha, se você segurar o botão da rodinha, você pode movimentar, né, a perspectiva da sua tela de editor, tudo bem? Para você girar a tela, você seleciona com o botão direito. Se você segurar o botão direito e arrastar para a esquerda, direita, para cima, para baixo, você vai ver que vai mudando a perspectiva, né, da visão do editor. Como vocês podem ver agora, olha, o X está. Se eu mexer no X, vai para a minha esquerda ou direita, o Y vai para cima ou para baixo, e o Z ele está apontando para o fundo, né, da minha cena. Eu não consigo clicar nele direito. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o tipo de controle que eu acho que vocês têm que ter para se acostumar bacana a mexer, né, no Unity aí, certo? Então, vamos lá. Eu vou adicionar um objeto bem aqui. Como é que você faz para adicionar um objeto? Você clica aqui ó, em Game Object, né, aqui em cima no menu. E você pode criar um objeto vazio, você pode criar um objeto dentro de um outro objeto, né? Por exemplo, a câmera e a luz são objetos. Vocês podem criar objetos dentro de objetos, assim como na programação, certo? Também aqui tem os objetos pré-definidos, você pode criar um cubo, por exemplo, eu vou criar um cubo aqui. Ó, se você clicar aí para criar um cubo, ele vai criar um cubo bem no meio da minha cena, né? Se eu clicar aqui, olha, na câmera, você vai ver que o meu cubo ele vai aparecer um pouco na esquerda abaixo, né, da minha aplicação. Ó, apertei no play aqui em cima, tá aqui o cubo criado, certo? Vou apertar o play de novo para voltar. Tudo bem?
Então você pode movimentar também esse cubo normalmente, porque ele também é um objeto. Basicamente, tudo que vocês verem aqui na cena de vocês vai ser um game object, vai ser um objeto, certo? Assim como também se vocês verem na esquerda, ó, vai aparecer aqui o cubo, certo? Vocês podem renomear o cubo também nas propriedades, bem aqui, ó, na direita, né? Eu posso botar cubo 1, por exemplo, né? Ele vai ficar modificado lá. E é também o nosso cubo, ele vai ter diversas propriedades aqui na direita, né? Questão de iluminação dele, questão de textura que vocês podem aplicar, como é que ele vai trabalhar com a reflexão de luz, etc. Vai ter a forma de colisão dele, né? Quando ele colidir com outros objetos, você pode tratar isso daqui também. Aqui no caso, é o shader dele, que no caso é a textura que você pode aplicar nele, certo? E novamente tem o nosso transform aqui para esse cubo. Se vocês forem ver aqui, olha, ele está na posição x menos 3,57, y 1,49, z menos 1,82. Você pode também digitar valores aqui. Você vai ver que esses valores que você vai digitando vai mudando o cubo, né, na sua cena. Tudo bem? Aqui são valores de rotação, né? E embaixo são valores de escala. Se você aumentar esse valor aqui, ó, o cubo ele vai ser escalado. Tudo bem? Ó, o cubo está em uma escala de 2, então ele está no dobro do tamanho dele para todos os eixos aí, certo? Tudo bem? Outra coisa muito importante, vocês podem adicionar componentes àqueles objetos, né? Esses componentes a gente vai ver na próxima aula. São coisas que a gente pode adicionar, são vários componentes que existem aí. Bem aqui, ó, quando você clica no botão Add Component, vocês podem adicionar um monte de componentes. E o que a gente vai fazer é justamente trabalhar com a questão de programar aquele objeto, né? Então você vai ver aqui que tem um componente chamado New Script. Você pode clicar em New Script aqui. Você vai dar um nome para esse New Script. Eu vou botar controle cubo, dessa maneira bem aqui. E você vai clicar criar e adicionar. Quando você clicar criar e adicionar, aquele script, ó, ele vai ficar adicionado dentro do cubo. Tá vendo que o meu cubo está selecionado aqui e tem o script adicionado, né? Bem aqui, ó, certo? Bom, quando você cria um script bem aqui, ele é um arquivo, né? Assim como também a cena de você é um arquivo, o cubo é um arquivo, tudo é um arquivo dentro do Unity. E você vai ver que embaixo, né? Aqui embaixo, ó, ele tem um controle de arquivo. Quando você cria um script, ele aparece aqui na pasta raiz do seu projeto, controle cubo, que é o script que eu criei, certo? E se você clicar duas vezes, vai abrir o editor de script do seu computador. O que que eu fiz, gente? Eu trabalho bastante com o Visual Studio. Não, Visual Studio não. Visual Code, certo? O Visual Code eu acho ele mais leve, né? E eu acho que para computadores que têm uma baixa configuração, eu acho que ele funciona perfeitamente, né? Então, se vocês forem baixar o Visual Code, vocês podem pesquisar aqui no Google Visual Code, dessa maneira, bem aqui, ó. E o primeiro link você vai ver o, o, o site, né, do Visual Code que você vai poder baixar aí e instalar normalmente para o seu computador. Ele basicamente é um bloco de notas bem sofisticado, né? E esse bloco de notas bem sofisticado, ele é leve, né? E ele é bem rápido, que ele abre no computador e ele não consome muita memória, tudo bem? Então, voltando para cá. Quando você instalar o Visual Code no seu computador, o que que você vai fazer? Antes de eu abrir o código, você vai vir em Edit, né? E você vai clicar em Preferências, bem aqui, ó. Clicando em Preferências, vocês vão ver que vai abrir algumas opções, né? Aí, você vai clicar em External Tools, né? Ferramentas externas, e você vai ver uma opção bem aqui, olha, External Script Editor, editor externo de script, né? E você vai clicar, você vai ver que vai aparecer algumas opções aí. Uma das opções que vai aparecer depois que instala o Visual Studio Code é esse daqui, né? Eu não vou utilizar o Visual Studio Community porque ele é como se fosse um NetBeans da vida, né? Ele consome bastante memória. Então eu seleciono o Visual Studio Code, né? Mas quem quiser trabalhar com Visual Studio Community não tem problema nenhum, tudo bem?
Eu selecionei aqui o code, ok, clique aqui, depois feche, certo? E você vai poder abrir o script de você, que você clicar aí no Visual Studio Code. Eu dei 2 cliques, aí ele vai abrir para mim o Visual Studio com aqui um código que eu adicionei no cubo, certo? Bom, o código do cubo você vai poder referenciar o próprio objeto, né? Vai ter o método start e vai ter o método update, certo? O método start, ele é um método que vai ser executado apenas quando você apertar no play, né? No play do Unity. Bem aqui, ó, quando você clicar no play, quando aquele objeto aparecer na cena, ele vai executar o que estiver aqui dentro do método start, certo? Já o método update, tudo que você digitar aqui, ele vai ser executado a cada frame que aquela aplicação estiver rodando. Geralmente, gente, para os computadores atuais, né, não para um computador gamer da vida, um computador com uma configuração muito boa, um computador simples, né, geralmente vai rodar entre 20 a 40 frames por segundo. Então você pode entender que esse update, tudo que você digitar dentro dele, ele vai executar a cada frame, ou seja, por segundo ele vai executar 20 vezes o que estiver aqui nesse update, tudo bem? E tudo que você digitar nesse update vai ser executado aí conforme o seu programa estiver rodando, ou até aquele objeto sumir, né, da cena, tudo bem? Então, basicamente, é essa a preparação do ambiente do Visual Code e também do Unity 3D, certo? Aula que vem eu vou começar já a mostrar a questão das transformações, né? Rotação, translação, escala, e a gente vai começar a programar elas dentro aqui do Unity, certo? Quem quiser já pode ir assistindo, né, as aulas do Unity, que tudo que eu estou explicando aqui para vocês tem de uma maneira muito mais detalhada, né, no site do Unity aí. Tudo bem? Valeu!